Romanos, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, olha o que disse o apóstolo Paulo. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Eu sou israelita, dizendo Paulo. Eu sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele falava a Deus contra Israel, dizendo, o que foi que Elias disse? Versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Então, naquele episódio ali de Jezabel, da perseguição, onde Elias se esconde na caverna, Elias se intocou, não queria sair, Deus chamando e Elias nada. E quando Deus começou a questionar Elias, ele disse, Senhor, mataram todo mundo. Mataram teus profetas, só eu fiquei. Qual foi a resposta divina? Versículo 4. Mas o que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aí Paulo diz, versículo 5, assim, pois, também, no nosso tempo, no tempo de Paulo, no tempo presente, disse Paulo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aí no versículo 6, Paulo diz, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Significado de remanescente. Adjetivo que remece, ou que remete, remanescente, quer dizer, sobra, restante, excedente, objetivos ou característica, remanescente, que se acha, que sobrevive, cuja existência permanece sobrevivente, derradeiro, etnias, remanescente de guerra, colônias. Remanescentes aponta para fidelidades ou para fiéis. Remanescente da graça, como o apóstolo Paulo disse, denota, aponta para pessoas que não abriram mão, que não desistiram, que não se acovardaram. Lembra de Gideão, quando ele faz aquela prova ali dos 300? Né, os 300 fortes de Gideão, aqueles que dentro daquela prova que Gideão fez, eles tomavam água com a mão, mas atento a tudo aquilo que estava acontecendo. Os remanescentes na lei, quando Elias disse assim, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Deus disse, não, eu reservei para mim, eu guardei 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, que não se corromperam, ou seja, que permaneceram fiéis. O Elias, ele já estava achando que ele era o único ali fiel a Deus, que sem ele a obra não andava, né? Não é assim que pensa algumas pessoas na religião? Na graça não tem isso não, né, irmão? Não pode ter isso não, né? Não, porque na graça, se eu não pregar, se eu não fizer, se eu não instruir. Teve um abençoado que pregou a graça há muitos anos atrás, que o povo idolatra até hoje.
Eu tenho conversado com muitas pessoas e o pessoal idolatra aquele homem. Não, porque aquele homem foi o apóstolo que trouxe a graça para o mundo. É porque depois de Paulo, Deus levantou aquele homem. Eu sei que no final ele se corrompeu, se denominou Jesus Cristo, homem, e tatuou o seu corpo, o corpo tatuou os seus membros e tal. O povo se tornou escravo de um homem. Porque eles acham que a revelação da graça estava restrita exclusivamente para aquele homem. Querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Legal, que bom que ele foi um instrumento usado por Deus quando ele permanecia fiel para levar a palavra. Só que ele se corrompeu, acabou. Mas o ministério da graça não acaba com o homem, não. Não é porque o homem se corrompeu que a graça vai acabar. Não é porque o apóstolo Paulo morreu que a graça acabou. É por isso que tem gente dizendo que a graça acabou. Não, porque a graça morreu com Paulo. Paulo pregou no mundo inteiro da sua época e a graça acabou. Aí outros vêm dizendo, não, a porta da graça se fechou. A porta da graça se fechou, irmão. Você está vendo aqui, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo disse no versículo 5, Romanos 11:5. Assim, pois, também, nesse tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, irmão, só foi um remanescente segundo a eleição da graça. E aí a porta da graça se fechou. Acabou. Não, mas o contexto não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Paulo está falando de fidelidade. Assim como Deus reservou 7.000 homens lá na lei, que não se dobraram, não beijaram Baal, assim também, Paulo estava dizendo, no tempo presente, segundo a eleição da graça, Deus reservou aí os remanescentes, aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, aqueles que não anulam a graça de Deus. É isso que Paulo estava falando. Se nós formos olhar para o nosso tempo, existem muitas pessoas que já desistiram da graça. Existem muitas pessoas que já abriram mão da graça. Existem muitas pessoas que estão negligenciando a graça. Estão ultrajando o espírito da graça. Agora, existem os remanescentes, nesse, entre aspas aqui, que perseveram em manter firme a sua confissão de fé. Assim como foi na lei que Deus guardou aqueles 7.000 homens que não se dobraram a Baal, Paulo disse, no nosso tempo presente, Deus reservou os remanescentes da graça, aqueles que mantêm a fidelidade. No nosso século, no nosso tempo, não é diferente. Muitas pessoas vão ouvir a graça, muitas pessoas vão crer na palavra da graça, mas poucas pessoas vão, de fato, serem fiéis à graça de Deus. E esse nós podemos parafrasear, que são os remanescentes do século XXI, que perseveram na graça de Deus, que não abrem mão da graça de Deus. Amém, abençoados? Então, o remanescente é isso. É o restante. É os que sobrevivem. É os que não se vendem. É os que não se prostituem mentalmente, espiritualmente falando, religiosamente. Conserva, sabe, a confissão de fé. Persevera na graça de Deus. Então vamos lá, vamos ler mais alguns textos aqui interessantes. Judas, só é um capítulo, no versículo 4, diz assim, olha o que disse Judas. Porque se introduziram alguns certos indivíduos que já dantes estavam destinados para este mesmo juízo, para este mesmo fim, homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução e negam o nosso Deus, único Deus e soberano, o Senhor Jesus Cristo. Converte a graça de Deus em dissolução. Homens que penetram, que entram, que ouvem, dizem que estão em graça, mas converte essa graça de Deus em dissolução. Desprezam, anulam em suas vidas a eficácia desta graça. Desvaloriza, tira o crédito, sabe? Tira a glória devida da graça de Deus. Então, abençoados, os remanescentes, aqueles que estão no nosso tempo ouvindo a palavra da graça, são aqueles que guardam a palavra da graça e não fica só no campo da ideologia, da teologia, mas sim entende que a graça é o Espírito.
o Espírito da graça, a ciência da graça, o entendimento da graça, que não existe outra.